Como uma decisão impossível de Churchill mudou o rumo da guerra, e o mundo só descobriu anos depois. Em maio de 1940, a Europa estava em chamas. A França desmoronava, a Bélgica capitulava. Os Países Baixos já haviam caído e, no coração de uma Londres assustada, um novo primeiro-ministro assumia o cargo, não como um salvador, mas como um homem disposto a enfrentar o impossível. Winston Churchill, um político considerado excêntrico, até obsoleto por muitos de seus pares. Mas nos arquivos secretos do gabinete de guerra, guardados por décadas sob selo de sigilo absoluto, escondia-se uma decisão. Uma escolha que ele fez sozinho. Uma ordem que violava todos os códigos morais da guerra moderna e que, paradoxalmente, pode ter salvado a civilização ocidental. Por mais de 30 anos, o mundo acreditou que a vitória dos aliados foi construída apenas com coragem, estratégia e sacrifício. Mas em 1972, um documento desclassificado revelou a verdade. Churchill havia autorizado algo que até então parecia impensável. E essa decisão mudou tudo. Na primavera de 1940, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, não era apenas uma tática. Era um fenômeno quase sobrenatural. Em menos de 6 semanas, o exército mais poderoso da Europa continental foi varrido do mapa. As forças britânicas, encurraladas em Dunkerque, estavam a um passo do aniquilamento total. Naquele momento, muitos em Londres, incluindo membros do próprio gabinete, acreditavam que a única saída era negociar a paz com Hitler. Lord Halifax, o ministro das Relações Exteriores, defendia abertamente conversações secretas com Berlim. Até o rei George VI hesitava. Mas Churchill recusou-se. Em seu famoso discurso de 13 de maio, ele declarou: "Não tenho nada a oferecer senão sangue, esforço, lágrimas e suor." Palavras que ecoaram como um juramento. Mas nos bastidores, ele já havia feito algo muito mais sombrio. Porque Churchill sabia, a guerra não seria vencida com discursos, seria vencida com informação. E informação, às vezes, exige sacrifício calculado. Durante décadas, historiadores acreditaram que a virada da guerra veio com o dia D, com Stalingrado, ou com a entrada dos Estados Unidos após Pearl Harbor. Mas a verdadeira mudança começou muito antes, em uma sala subterrânea em Bletchley Park, onde uma máquina chamada bomba decifrava as mensagens da enigma nazista. O projeto, codinome Ultra, era o segredo mais bem guardado da guerra. Tão secreto que mesmo generais de alto escalão não tinham acesso completo às informações decifradas. Por quê? Porque se os alemães descobrissem que a enigma havia sido quebrada, mudariam todo o sistema de criptografia e os aliados voltariam às trevas. E foi aí que Churchill enfrentou seu dilema impossível. Em 14 de novembro de 1940, os decifradores de Bletchley interceptaram uma mensagem clara. Operação Moonshine Sonate, Sonata da Lua. O alvo, Coventry, uma cidade industrial no centro da Inglaterra. O ataque estava programado para a noite seguinte. Mais de 500 bombardeiros alemães seriam enviados. Milhares morreriam. Churchill tinha 2 opções. Primeiro, evacuar Coventry, salvando vidas, mas revelando que os britânicos haviam quebrado a enigma. Ou segundo, fingir ignorância, permitindo o bombardeio, mantendo o segredo e sacrificando civis inocentes. Ele escolheu a segunda. Na noite de 14 de novembro de 1940, o céu sobre Coventry se incendiou. Mais de 500 toneladas de bombas caíram em menos de 11 horas. A catedral medieval foi reduzida a cinzas. Centenas de civis, homens, mulheres, crianças, morreram sob os escombros. Foi um dos piores ataques aéreos da Blitz. E Churchill sabia. Documentos desclassificados em 1972 mostram que ele foi informado com 18 horas de antecedência. Seus assessores imploraram por uma evacuação parcial, mas ele respondeu com uma única frase, escrita à mão em um memorando:
preservar Ultra a todo custo. Porque Churchill entendeu algo que poucos compreendiam na época. A guerra não seria decidida por batalhas isoladas. Seria decidida pela capacidade de prever o inimigo antes que ele agisse. E Coventry foi o preço. Nos anos seguintes, o segredo de Ultra salvou milhões. Antes da Batalha do Atlântico, os comboios foram redirecionados, evitando U-boats que teriam afundado suprimentos vitais. Em El Alamein, Montgomery usou dados decifrados para emboscar Rommel com precisão cirúrgica. No dia D, os alemães foram enganados por uma campanha de desinformação. Mas os aliados sabiam exatamente onde os reforços inimigos estariam, porque liam suas mensagens antes de serem enviadas. Tudo isso foi possível porque, em uma noite fria de 1940, Churchill tomou uma decisão que pesaria em sua consciência pelo resto da vida. Seus diários pessoais, liberados apenas em 1985, revelam uma passagem rara de vulnerabilidade. Hoje, condenamos almas inocentes ao fogo para que outras possam viver na luz. Que Deus me perdoe, mas não havia outro caminho. Por mais de 30 anos, o mundo celebrou Churchill como o leão que rugiu contra a tirania. Mas ninguém sabia do silêncio que ele guardou. Foi só em 1972, com a desclassificação parcial dos arquivos de Ultra, que a verdade veio à tona. Historiadores ficaram divididos. Alguns o chamaram de herói pragmático, outros de criminoso de guerra por omissão. Mas os próprios decifradores de Bletchley, muitos deles jovens recrutados diretamente das universidades, defenderam sua escolha. Joan Clark, uma das poucas mulheres no projeto, disse em uma entrevista tardia: "Se tivéssemos agido em Coventry, a guerra teria durado mais 2 anos, talvez 3. Quantos milhões teriam morrido então?" A pergunta permanece: quanto sacrifício é aceitável para salvar o todo? Churchill nunca falou publicamente sobre Coventry. Nunca se justificou. Mas em seus últimos anos, sempre que passava perto da cidade, pedia ao motorista que desviasse o caminho, dizendo apenas: "Não consigo olhar para lá." Hoje, na praça central de Coventry, há uma placa simples: "Em memória dos que morreram e dos que souberam, mas não puderam agir." A história nos ensina que os grandes líderes não são aqueles que evitam escolhas difíceis, são aqueles que as enfrentam, mesmo quando o mundo nunca entenderá. E talvez esse seja o verdadeiro peso da liderança. Churchill mudou o rumo da guerra, mas o custo foi algo que só ele carregou até o fim. A história não é contada pelos que gritam, mas pelos que se calam, para que outros possam viver. Se você chegou até aqui, é porque sente que há mais por trás dos livros de história. Mais sombras, mais verdades escondidas, mais decisões impossíveis que moldaram o mundo. Então, não vá embora. Inscreva-se no Curiosidades do Mundo. Ative o sininho, porque a próxima revelação pode mudar tudo o que você acredita.